advogado, advogada, estudante de direito e apaixonado pelo mundo jurídico. Meu nome é Leandro Reis e você está no canal Direco Estudos. Eu criei esse canal com o objetivo de ajudar pessoas. Aqui eu trago conteúdos de uma forma descomplicada para você que quer aprender algo novo, para você que tem dúvida e quer solucionar a sua dúvida, e para você que já sabe, mas quer revisar alguma matéria. E nesse vídeo falaremos de direito civil, daremos início à teoria das obrigações. Nesse episódio falaremos sobre o conceito das obrigações. Então, vem comigo aproveitar esse conteúdo. Então, como eu disse, hoje trataremos de direito civil. Falaremos da teoria das obrigações. Nesse episódio, começaremos tratando do conceito das obrigações, o que é obrigação dentro do mundo jurídico. Então vamos lá começar mais um episódio. Primeiro, o que é obrigação? Obrigação é uma relação entre credor e devedor por meio de uma prestação. Um vínculo jurídico entre duas pessoas e nesse vínculo uma pessoa é obrigada a realizar uma prestação para outra pessoa. Cuidado com essa questão de duas pessoas aqui do segundo parágrafo, porque pode haver múltiplos credores ou múltiplos devedores, mas isso é uma coisa que veremos mais adiante. O que interessa agora é entendermos o que é uma prestação. A prestação, ela pode ser de alguns tipos. Então vamos ver quais são os tipos de prestação que há. Então, a prestação pode ser uma prestação de dar, pode ser uma prestação de fazer, pode ser também uma prestação de não fazer. Veremos agora o que é cada uma delas. Então, pois bem, prestação de dar. Um exemplo para entendermos de forma tranquila. Alguém vende um celular. Sua obrigação é dar esse celular. Ela vendeu esse celular, então a sua obrigação é dar esse celular. Por sua vez, quem compra também tem uma obrigação nesse caso. A obrigação de quem compra é dar dinheiro. Então, a pessoa que comprou, pagou. Ela entregou o dinheiro para obter esse produto. Isso é chamado de prestação de dar. Então, você dar algo. Você tem que entregar algo. Prestação de dar. Tem também a prestação de fazer. Então, aqui, alguém é contratado para pintar uma casa. Esse indivíduo, portanto, tem uma obrigação. Tem a obrigação de fazer um serviço. Nesse caso especial, o serviço é pintar a casa. E, por fim, a prestação de não fazer. Alguém se compromete a não construir um muro entre ele e seu vizinho, visto que apenas um deles possui acesso à via pública. Então, essa pessoa se comprometeu a não levantar um muro, uma prestação de não fazer. Perceba que as duas anteriores eram prestações positivas, eram prestações que você precisava executar algo, eram prestações que você precisava fazer algo, dar algo. Nesse caso, é uma prestação negativa. Prestem atenção que negativa não é algo ruim. Não é no sentido de algo ruim. É apenas no sentido de que se você não fizer nada, se você se manter neutro, sem mexer um dedo, você já está cumprindo com a sua obrigação, já está cumprindo com essa sua prestação que você firmou. Nesse caso, esse vizinho não tinha acesso à via pública. Então, esse alguém se comprometeu a não construir um muro, porque aí ia impedir que esse vizinho tivesse uma locomoção melhor, pudesse ter acesso à via pública de uma forma mais facilitada. Então, ele não constrói esse muro, ele se compromete a não construir esse muro. Então, perceba, a obrigação, como eu disse anteriormente, é uma relação entre credor e devedor. E esses são os sujeitos da obrigação. Então, a obrigação possui sujeitos. O sujeito ativo é chamado de credor e o sujeito passivo é chamado de devedor. E lembrando novamente, como eu disse lá atrás, pode haver mais de duas pessoas em uma relação obrigacional. Por isso, dizemos que nessa relação obrigacional há o lado credor e há o lado devedor, porque pode existir obrigações em que há mais de uma pessoa, pode existir obrigações que há duas, três, inúmeras pessoas. Então, dizemos que é um lado credor e um lado devedor. Então, qual a definição? Primeiro, do sujeito passivo, que é o devedor. Então, o devedor, sujeito passivo, é aquele que deve, é aquele que tem a obrigação
de realizar uma prestação. Em contrapartida, ao lado credor. O credor é o sujeito ativo. O credor é aquele que tem o direito de receber uma prestação. E qual é o objeto da obrigação? O objeto de uma relação obrigacional, das obrigações, é justamente essa prestação. É justamente a prestação entre essas duas pessoas, entre esses dois lados, melhor dizendo, porque já entendemos, muito importante, que pode ser mais de uma pessoa credor e mais de uma pessoa devedor. Isso é muito importante, então presta atenção, pode existir mais de um credor, pode existir mais de um devedor. Vou sempre bater nessa tecla porque é importante. Mas voltando aqui, o objeto da obrigação é justamente a prestação. E como vimos anteriormente, ela pode ser uma prestação de dar, pode ser uma prestação de fazer e pode também ser uma prestação de não fazer, uma prestação negativa. Opa, tudo bem? Está gostando desse vídeo? Está gostando desse conteúdo? Então deixe seu like aqui embaixo. Isso me ajuda demais a me manter motivado, a me manter estimulado para produzir conteúdo para vocês. Aproveita que está gostando desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você vai ser notificado sempre que eu colocar vídeo novo. Sempre que eu colocar matéria nova aqui no canal, você será avisado e poderá correr para adquirir cada vez mais conhecimento. Então, dado o recado, muito obrigado e podemos voltar ao vídeo. Mas existe outra questão, ó. Percebam. E em caso do devedor não pagar? Em caso do devedor não fizer a prestação que lhe é devida? Então, em caso de descumprimento por parte do devedor, o que o credor pode fazer para que o devedor cumpra com a sua parte no acordo, cumpra com a sua prestação que lhe é devida? O credor pode exigir judicialmente o cumprimento dessa obrigação. Então, o credor pode ir até o Poder Judiciário, exigir que o Judiciário obrigue o devedor a realizar essa prestação devida. E, para isso, pode usar algumas medidas. Então, por exemplo, em caso de obrigação de dar, o juiz poderá penhorar bens e valores na conta bancária do devedor. Então, quer dizer, o juiz ele poderá ir até a conta bancária desse devedor, o que encontrar ali, penhorar, para que a obrigação de dar aconteça, para que se cumpre essa obrigação. Em caso de obrigação de fazer, o juiz pode multar pelo descumprimento até que o devedor cumpra. Então, voltando ao exemplo que eu dei anteriormente, do pintor, daquele pintor que estava pintando a casa, vamos supor que ele não esteja cumprindo a sua obrigação de fazer. O juiz pode estipular uma multa, fixar uma multa diária, até que ele cumpra essa sua obrigação, até que ele efetue a sua prestação de fazer. Então, o devedor pagará essa multa. E, por fim, a obrigação de não fazer. Também há medidas para ela. No caso do exemplo anterior, do muro, o juiz poderia mandar judicialmente que o muro seja construído. Então, essa pessoa que se prestou a não construir esse muro, que ela se obrigou a não fazer nada, se obrigou a não construir, em caso de medida judicial, essa obrigação vai se extinguir e ele será obrigado a então construir por ordem judicial. Então é isso. Encerramos o conceito de obrigação. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. No próximo vídeo daremos continuidade ao estudo da teoria das obrigações. Te espero no próximo vídeo então. Até logo!